Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Padre Diego aqui para mais um Palavra Encarnada, a meditação diária do Santo Evangelho segundo o nosso carisma. E hoje, nesse dia 22 de setembro, 25º domingo do tempo comum, vamos meditar com o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Juntos, possamos clamar a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como o Evangelho de hoje traz uma riqueza para nós. Primeiro, porque Jesus agora faz o seu segundo anúncio da paixão. Lembrem que, já no domingo passado, ele tinha anunciado e ensinado aos seus discípulos que o Filho do Homem tem que sofrer muito, será rejeitado pelos anciãos, pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, vai morrer, depois de 3 dias ressuscitará. E Pedro tinha repreendido Jesus naquela ocasião. Agora, novamente, Jesus fala sobre a realidade da paixão para os seus discípulos. Ele reafirma que é necessário que ele sofra, que é necessário que ele abrace sua cruz, que ele seja erguido e assim, no altar da cruz, entregue e doe sua vida para a salvação de toda a humanidade. Não é possível entendermos o Messias, Cristo Senhor Salvador, afastado e longe da cruz. Ele é o crucificado. Amados irmãos e irmãs, o primeiro ponto da nossa meditação de hoje é que o nosso coração seja capaz de acolher o crucificado. Isso é importante para nós, porque no centro do nosso carisma se encontra justamente o encontro com Cristo, que se encontra encarnado, crucificado nos mais pobres e abandonados. Veja, que esse Cristo que anuncia no Evangelho de hoje a sua paixão, a sua morte, é o Cristo que se encontra nos nossos irmãos mais abandonados. Ali nós podemos tocar a sua carne sofredora, tocar a sua cruz. E o quanto a cruz do Senhor, que para a nossa fé é sinal de salvação, pode continuar ainda a ser sinal de salvação e cura para nós, quando nós dispormos a tocar a realidade de dor e sofrimento na vida de cada irmão e cada irmã que se encontra no mundo abandonado e que espera viver conosco essa experiência para que eles vivam também a sua ressurreição. E nós continuemos a ser confirmada em nós a nossa ressurreição. Então, primeiro ponto da nossa meditação de hoje. Os discípulos não entendiam a realidade da cruz. Que o nosso coração, se ainda não entende, se isso, sobretudo em nosso carisma, que nós possamos hoje
em nossa oração, pedir ao Senhor que Ele nos ajude a conseguir ver as suas chagas naqueles que mais sofrem. Veja que depois do Evangelho de hoje, mostra que os discípulos estavam a caminho com Jesus. E que no caminho, eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o mais influente, quem era aquele que seria o preferido de Cristo Jesus. Vejam que tentação, queridos irmãos e irmãs, que é para nós, ao longo de nossa caminhada com Jesus, não reconhecê-lo crucificado, mas buscarmos as glórias, as honras, o reconhecimento, os elogios. Buscarmos, de fato, ser visto por todos. Porque, às vezes, o que enche dentro do nosso coração, na verdade, é sempre essa busca que temos pelo ter, pelo poder, pelo prazer, pela influência. Mas Jesus vai nos ensinar que, na verdade, quando Ele mostra que o caminho verdadeiro de segui-lo é a cruz, é por meio do crucificado que alcançaremos o céu, nós vamos aprendendo também que nós não podemos procurar os melhores lugares. Pelo contrário, nós precisamos buscar e nos colocar no último lugar. Mas veja que nós precisamos entender o que é estar no último lugar. Porque estar no último lugar não significa que eu vou estar no último lugar dentro da minha sala de aula, tendo as últimas notas, as piores notas da sala. Então, dessa forma, sem estudar e tudo, eu estou no último lugar. Porque eu não busco ali ser o primeiro, ser o mais inteligente, ser o que tem as melhores notas, ser o que mais se destaca dentro da sala de aula. Cuidado! Entendamos o que significa o último lugar. O último lugar não significa ser medíocre. O último lugar significa o melhor de si, oferecer para Deus e oferecer para o próximo. Afinal, é isso que significa amar. No mandamento essencial que Cristo nos dá, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, quando nós buscamos viver a experiência do último lugar, nós, por amar tanto este Deus e por amar tanto o meu próximo, eu me dou por inteiro para que ele possa também ter um caminho de salvação. Isso é buscar o último lugar, é amar ao extremo, amar e fazer com que o próximo cresça e nós diminuamos. Isso é importante para cultivarmos também no interior do nosso carisma, que nos ensina a cada dia que nós precisamos nos fazer pequenos, pobres, nos curvar diante de Deus, para que assim possa sempre Ele crescer e assim Ele venha preencher a nossa pobreza, porque Ele sim é a nossa riqueza eterna. E isso vale para todos nós dos grupos de acolhida, aprofundamento, realidades vocacionais, vocacional, postulantado, discipulado vocacional, filhos da luz consagrados. Mas isso também é importante para os nossos irmãos que se encontram dentro das casas de acolhimento. Entendermos que nós vamos buscar não aparecer e não crescer, mas sempre buscar oferecer o melhor de nós para o Senhor e para os nossos irmãos. Depois, Jesus também nos ensinou no Evangelho de hoje que aquele que deseja se fazer esse último, esse menor, deseja se fazer pequeno como uma criança. É como aquele que é capaz de acolher o Cristo presente nas crianças. Ele disse no Evangelho: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. Veja que forte, meus irmãos, minhas irmãs. Isso é muito forte porque isso aqui reafirma para nós a verdade evangélica de Mateus 25. Quando lá nos é apresentado, todas as vezes que fizeres isso a um dos mais pequeninos, foi a mim que fizeres. Quando eu dou de comer, dou de beber, quando eu acolho o peregrino, quando eu visto nu, quando eu visito os enfermos e os presos, é a Cristo que fazemos. Mas veja que o Evangelho de hoje nos diz que quando nós acolhemos em seu nome uma das crianças, nós estamos acolhendo a quem? A Jesus. Por quê? Porque Jesus abandonado, o Emanuel, ele também se encontra encarnado espiritualmente nas crianças. E é isso que o Evangelho de hoje nos ensina. É por isso que é tão importante para nós não abandonarmos a vivência nos centros sociais e nos projetos. Veja quão importante é toda a realidade vocacional ser capaz de buscar viver a sua experiência em suas famílias e ali poder encontrar e tocar a carne de Cristo sofredora nas crianças e se encontrar e atualizar o nosso mistério cristológico nas crianças abandonadas. Quão importante isso é para nós,
de podermos ali nos curvar e nos abaixar para encontrar com aquela criança. Porque assim nós estamos nos curvando e nos abaixando para o próprio Deus. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos, à luz do Evangelho de hoje, aprofundar em nós o mistério do crucificado e tocar a sua carne sofredora no mundo, nos pobres e abandonados. Poder deixar que nós sejamos esvaziados de toda busca de poder, de glória e de reconhecimento, para vivermos a centralidade de ser pequeno diante do Senhor. E que nós possamos encontrar com Cristo, com o Emmanuel Deus conosco, nas crianças. Acolhendo-as, acolhemos o Senhor. Que a Virgem Maria nos ensine a cada dia a viver com profundidade todo esse mistério, ela que carregou em seus braços o Cristo crucificado, morto nas suas chagas. Agora nos ajude também a nunca deixarmos de reconhecer o Cristo sofredor, o Emmanuel presente no mundo entre nós. Deus abençoe, meus irmãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.